Hoje, o assunto do vídeo tem a ver com aposentadoria, especificamente sobre os planos de previdência privada, onde explicarei sobre os planos VGBL e PGBL. Também falarei sobre o INSS, mas eu deixei, na minha opinião, a melhor forma de se aposentar para o final do vídeo. Então fica no vídeo até o final para descobrir qual é a melhor opção para seu futuro financeiro. O que é aposentadoria? Temos uma ideia de aposentadoria que representa o dia que você vai parar de trabalhar. Mas a realidade dos brasileiros é que, mesmo tendo idade para se aposentar e tempo de contribuição para receber, mas ainda assim precisará trabalhar para ajudar a sustentar a casa, pois o que recebe da aposentadoria não custeia sua vida. Por isso, além de buscar a aposentadoria, você precisa buscar a liberdade financeira, ou aposentadoria financeira. O que é aposentadoria pelo INSS? A sigla INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Esse órgão é responsável pelo pagamento da aposentadoria e dos benefícios dos trabalhadores, exceto os servidores públicos. Primeiro vamos entender o sistema do INSS. Os contribuintes atuais estão pagando a renda de quem está aposentado hoje. O dinheiro que você contribui ou é descontado do seu salário não vai para um fundo onde vai ficar guardado esperando você se aposentar. Ele vai sustentar os aposentados de hoje. Olha essa hipótese que vai explodir sua mente. Pense em você contribuindo 25 anos da sua vida para o INSS. Aí você pensa, falta 5 anos para me aposentar. Mas aí, infelizmente, o sistema do INSS quebra. Sabe o que acontece com a sua aposentadoria? Já era. Aí você me diz, não, isso não vai acontecer. Então conta com a sorte. Presta atenção. Aqui é o Brasil e a lei de Murphy existe. Quem trabalha de carteira assinada já contribui automaticamente. Quem é autônomo precisa se inscrever no INSS e contribuir mensalmente. Como nesse vídeo estou explicando sobre aposentadoria financeira, só abordarei esse tema, mas reconheço que o INSS possui muitos outros benefícios, como auxílio acidente, pensão por morte, salário maternidade, entre outros. Mas para você ter direito a esses benefícios, você precisa estar dentro das normas e com os pagamentos em dia. Pelo INSS, o governo diz com qual idade você pode se aposentar. No caso de mulheres, a partir de 62 anos. E no caso de homens, a partir de 65 anos. E para você se aposentar por idade, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. E nesse caso, você receberá apenas um salário mínimo. Se você quiser se aposentar com seu salário integral, terá que contribuir 35 anos no caso de homens e 30 anos no caso de mulheres. Comenta aqui embaixo se você sabia que o INSS funcionava assim. O que é previdência privada? Um plano de previdência privada é um fundo de investimento. Ele é composto de ativos que geram valor. A diferença entre um plano de previdência e um fundo de investimento são as características tributárias específicas criadas para trazer mais vantagens para quem manter o dinheiro aplicado por mais tempo. Em termos de tributação, existe a regressiva, que ao passar 2 anos, o IR vai diminuindo, e a tributação progressiva, onde você paga um imposto determinado para a sua faixa de rendimentos anuais. Em uma previdência você pode construir patrimônio, onde no final do período de contribuição você pode sacar tudo de uma vez ou obter renda, onde o banco irá todo mês tirar um pedaço desse patrimônio e depositar na sua conta, de forma parcelada pelos próximos 20 anos, um exemplo. Depende de cada situação. Sim, a previdência privada tem riscos. São pequenos, mas tem. E dependendo do seu plano de previdência privada, preste atenção nos seguintes pontos: taxa de carregamento e taxa de administração. Essas taxas variam de 0% a 6%. Esses custos podem fazer sua previdência render menos que a poupança, mas isso é por conta das taxas do banco. Quando você contrata uma previdência privada, você não precisa ficar no mesmo banco durante todo o período. Se outra instituição cobra taxas menores ou tem outros benefícios, você pode trocar de banco através de uma portabilidade. Você só tem direito à mudança de instituição. Se você quer se aposentar da melhor forma possível, peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo.
Plano de Previdência VGBL. VGBL significa Vida Gerador de Benefícios Livres. Esse plano de previdência é mais indicado para quem faz a declaração do imposto de renda simplificado, para quem não tem muitas despesas dedutíveis. Aqui você paga imposto somente sobre seus rendimentos. Resumindo, quando você se aposentar, nesse plano, você pagará imposto somente sobre o rendimento dos valores resgatados. Plano de Previdência PGBL. PGBL significa Plano Gerador de Benefícios Livres. Esse plano é mais indicado para quem é CLT e para quem faz a declaração de imposto de renda completa. Esse plano você pode abater o imposto na sua declaração de imposto de renda. Isso é meio que um benefício, mas é preciso se atentar para alguns pontos. Isso só vale para quem tem carteira de trabalho assinada e, ao declarar imposto de renda, tem que fazer a declaração completa. Além dessas, existe uma série de regras para poder usufruir desses benefícios tributários do plano PGBL. Resumindo, aqui você paga imposto sobre o valor total do resgate da sua previdência. E em caso de falecimento? Nos planos de previdência privada, em caso de falecimento durante o acúmulo de patrimônio para a aposentadoria, os dependentes declarados pelo contratante da previdência têm direito aos valores da conta. E como nesses planos os valores são considerados seguros, não será necessário fazer inventário. Logo, não terá que pagar imposto sobre o bem herdado. Uma explicação sobre inventário. É um processo de avaliação de bens após o falecimento. Antes dos herdeiros receberem a herança, se o falecido tinha dívidas, elas serão quitadas. Após isso, o falecido paga um imposto chamado causa-morte. Após isso, entre 5% a 15% do inventário será pago os custos do processo. Depois dessas etapas, o que sobrar será entregue aos herdeiros. E o que é aposentadoria pela Bolsa de Valores? Relembrando as opções anteriores, no INSS, o dinheiro que você contribuiu durante 30 anos está na mão do governo e você recebe aquele valor pré-determinado por mês. Na previdência privada, você acumula patrimônio no banco durante 30 anos. Você pode sacá-lo de uma vez ou receber um pedaço por mês, deteriorando o que você construiu por 30 anos. Agora vamos à Bolsa de Valores. Existem diversas histórias onde dizem que Bolsa de Valores é cassino, pois há pessoas que perderam tudo. Mas na verdade, a Bolsa de Valores é cemitério de malandro. Significa que pessoas vêm para a Bolsa de Valores querendo adivinhar para onde vai o mercado. Fazem apostas gananciosas, quebram além da cara, quebram financeiramente. Agora, usando de metodologia correta e apropriada para o objetivo de aposentadoria, com renda mensal e sem deterioração do patrimônio, na minha opinião, a Bolsa de Valores é ideal. Eu falo isso pois é o que eu faço, mas isso depende do seu perfil de investidor. Eu me considero um investidor de Bolsa de Valores conservador, pois as empresas que sou sócio através da Bolsa de Valores são anticíclicas e os setores que elas estão inseridos são perenes. Espero que com essas explicações eu tenha proporcionado uma apresentação dos meios que você pode se aposentar. Eu te pergunto, já pensou na sua aposentadoria? Comenta aqui embaixo por qual meio você gostaria de se aposentar. Esses foram os meios que trouxe para você pensar na sua aposentadoria. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço. Eu espero que esse conteúdo esteja agregando algo positivo na sua vida. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro até você.